Olá, bom dia. Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui em mais uma terça-feira abençoada para trazermos até o nosso coração um recado do Senhor. Eu quero aqui meditar com você nessa manhã sobre um texto bíblico e quero contar uma historinha para você. Tá? O texto bíblico diz aqui, Efésios capítulo 6, no versículo 4. Vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Eu quero me atentar à segunda parte desse versículo. Mas criai-o na admoestação e doutrina do Senhor. A historinha que eu quero contar para você é a seguinte. Existia um Deus que no início dos tempos resolveu criar um homem. E aí ele criou o homem e tal. E depois que ele criou o homem, ele olhou para o homem e falou assim, e viu que aquilo que ele tinha feito era bom. Ele falou assim, pensou com ele mesmo, eu vou gerar um compromisso com esse homem. E ao gerar esse compromisso, ele falou assim, eu vou fazer desse homem a minha imagem e a minha semelhança. E aí, a partir daquele momento, ele vem cuidando do homem, vem orientando, mandou os profetas para poder orientar nos caminhos certos, e foi conduzindo o homem, mostrando a forma do homem viver, a forma como o homem deveria ser. E aí, para poder mostrar muito mais, ou para fortalecer muito mais esse compromisso, ele mandou o seu próprio filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo, se você for ler nos evangelhos, for ler lá no Novo Testamento, você vai perceber que Jesus Cristo veio para ensinar o homem o caminho que o homem deve andar. Veio ensinar o homem a ter uma vida próspera, uma vida boa, uma vida que esteja segundo o conceito de Deus, segundo a vontade de Deus. E aí, o comprometimento desse Deus conosco, com você, comigo e com você era tal que ele trouxe Jesus Cristo e deixou com que Jesus Cristo morresse na cruz do Calvário para nos dar a salvação eterna. Tal era o compromisso de Deus para conosco. E ele, além de nos ensinar muitas coisas, ele morreu em nosso lugar. Morreu no meu lugar, morreu no seu lugar, para poder formar no homem aquilo que ele queria formar desde a criação. Então essa é a historinha para mim trazer a ilustração, aquilo que diz no versículo que nós lemos aqui, que é Efésios 6:4. Você e eu, nós resolvemos casar, constituir família, que é algo que Deus também, desde o início, já tem estabelecido para o homem, constituir família. Nós nos tornamos inteiros quando constituímos família. Mas ao constituir família, ele deu a possibilidade de você de ter filhos. E o mesmo compromisso que ele gerou lá quando ele formou, quando ele teve Adão, o seu filho lá no início, é o mesmo compromisso que ele estabeleceu para que você tivesse também com seu filho. Ele não quer que você deixe o seu filho desamparado. Ele quer que você forme no seu filho a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque ele quer que você seja a imagem e semelhança dele. E aí, automaticamente, ele quer que essa mesma imagem e semelhança que Deus formou em você, que você forme em seu filho. Como é que você vai formar esta imagem e semelhança de Deus no seu filho? Fazendo aquilo que diz no versículo que nós lemos aqui. Vós, pais, criai o seu filho na doutrina e admoestação do Senhor. E para isso, para que você crie o seu filho na doutrina e admoestação do Senhor, você precisa tirar tempo. Você precisa se comprometer como Deus se comprometeu lá no início.
você precisa muitas vezes sacrificar a sua própria vida, aquilo que você acha que é sua própria vida. Você precisa sacrificar, porque o sacrifício em prol de transformar o seu filho na imagem e semelhança de Deus, gera em você felicidade, gera em você sentido de vida. Este é o sentido da vida daqueles que buscam ao Senhor. Por isso eu quero nessa manhã te incentivar. Cria o seu filho na doutrina e admoestação do Senhor, fazendo sabe o quê? Formando nele a imagem e semelhança de Deus, do Deus que você serve. Vamos orar por isso e pedir para que Deus nos dê forças para esse propósito? Senhor Deus, estamos aqui, Pai, agradecendo ao Senhor por este momento. Senhor, nós vimos aqui o texto bíblico e a história da criação, que nós tenhamos condições, meu Pai, forças e disposição para formar no nosso filho a tua imagem e a tua semelhança, gerar nele o conceito de Deus. Obrigado por este momento. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Deus te